internet, um letramento no Instagram. Vamos ver que o ângulo ontem a gente acertou, né? Isso. Eu coloquei aqui na minha frontal, ângulo frontal, porque como é para o celular, né? Para ficar melhor para manusear, que eu sou acostumada a fazer aqui no computador. É a nossa estreia, né? Pelo menos é a minha estreia aqui. Eu acho que sua também, né? Antes a gente falando sobre isso. Pelo Insta, é a minha estreia também. No Google Meet eu acho que é tudo bem mais fácil, né? Porque a gente já está adaptada, já está não usadas, mas nos tornamos. Aqui ainda é o início, o processo. Zaira, em alguns momentos está travando aí a tua imagem para mim. Será que eu não sei. A minha aqui, a sua te vê perfeitamente bem. A tua imagem aqui tá parecendo falhada, sabe? Peraí, deixa eu ver aqui o feedback das meninas, pessoal, pra gente já começar. Vou diminuir o som aqui do computador. As meninas pediram. Beleza. Alguém tá dizendo que tá travando para eles também, a tua. A imagem? Tá dizendo, tá travando. Estão dizendo que... Eu vi, a Clarice mencionou aqui pra mim que tá bom, que tá conseguindo ver. Eu não sei se também que a minha conexão pode estar ruim também, sabe? Não, aqui também não tá travando não, as meninas daqui. As coisas que acontecem, né? Nesses novos... a gente fica surpreso, assim, eu acho que o pessoal vai nos compreender também. Vânia falou que tá bom, tem bastante pessoa ligada lá. Então, assim, podemos começar, né, Maria Zenaide, que eu fui informada, me familiarizando com o Instagram, que nós temos um prazo de 1 hora no máximo, porque depois encerra, né, pelo Insta. Então, a gente poderia começar, né? Vou abrir, então, essa sessão e passar a palavra para Maria Zenaide. Então, assim, eu estou vendo várias pessoas aqui, comentando, sinalizando, colegas, que é tão bom estar junto, o Henrique aqui, de Lamar, a Vânia. Então, vamos lá. Vamos para as convenções de gênero, né? Para a gente fazer uma apresentação aqui e iniciar esse momento de diálogo, que eu acho que está todo mundo, nesse momento de pandemia, buscando interações via live, seja em quaisquer plataforma, e a gente, né, adere mais nesse momento de diálogo, de interlocução, e eu tenho um enorme prazer, então, de participar, né, desse primeiro círculo de lives sobre ensino na educação básica, que a priori foi idealizado pela professora Eliane Gonçalves, uma docente do nosso programa de pós-graduação Ensino na Educação Básica, mais precisamente por alguns grupos de trabalho da linha de pesquisa Ensino, Sociedade e Cultura, e aqui eu vou destacar o grupo de pesquisa do Diretório de CNPq em Multimodalidade, Leitura e Texto, o GEMULT, liderado por mim, pela professora Clarice, e o grupo de pesquisa de Literatura, Educação, das Relações Étnico-Raciais, né, liderada pela professora Eliane, que inclusive vocês podem acompanhar pelo Insta em alguma medida, e os nossos trabalhos aparecem lá. Eu tenho um enorme prazer, né, de conversar, eu acho que aqui é um momento mesmo de troca, de diálogo, né, Maria Zenaide? Com a Maria Zenaide, que aceitou prontamente esse convite, em que está intitulado, né, o diálogo como multiletramentos e multimodalidade no ensino de línguas, né, o caso da escola pública. Eu acho que foi um momento importante para a gente demarcar aqui o nosso papel, né, enquanto professores da universidade, com um olhar para a escola pública. Eu gostaria de trazer algumas referências da professora Maria Zenaide, que ela é professora adjunta da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e é doutora em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual do Ceará, com estágio sanduíche realizado na Universidade de Londres, né, no Instituto de Educação. É professora do Programa de Pós-Graduação em Ensino da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e é vice-líder do Grupo de Estudos Aplicados em Línguas Estrangeiras. E ela tem experiência na área de linguística aplicada, atuando com temas de ensino-aprendizagem de língua inglesa, multimodalidade, multiletramento, análise e ensino de gêneros e análise de livros didáticos, né? Então, assim, essas são
as credenciais do professor, eu acho que tem muito mais, eu precisei sintetizar. Então, eu vou passar nesse primeiro momento a palavra para a Maria Zenaide, que às vezes eu fico assim, eu chamo de Maria, chamo de Zenaide, chamo de Maria Zenaide, eu posso alternar aqui. Fica à vontade. A professora vai tecer o seu diálogo, essa conversa com a gente, né? E no final a gente vai dar um espaço para nós aproximarmos, né, a nossa interação daqueles que estão nos acompanhando, que é um enorme prazer para nós qualificarmos a nossa interação, e a gente designa então os 20 minutos finais para essa conversa, que aí vocês podem estar encaminhando perguntas, comentários, para a gente estar enriquecendo esse diálogo aqui. Tá? Então, em torno de 35 ou 40 minutos para a Maria Zenaide fazer a exposição dela, e no final a gente vai discutindo, eu e ela, com os comentários e perguntas que serão colocadas. Então, assim, em uma semana de muita homenagem ao professor Gunter Kress, que muito influenciou os nossos trabalhos, as nossas pesquisas, por meio de seus textos sobre multimodalidade, eu acho que também essa live, em alguma medida, também traz uma discussão rica e que, de certa forma, recorre, né, muito das suas contribuições para a gente pensar o ensino e pensar a multimodalidade. Então, se também coloca aqui uma homenagem ao professor, que tanto faz parte das nossas leituras, das nossas discussões, e que nos enriquece com exemplos de genialidade na pesquisa e como ser humano. Maria Zenaide, a palavra é sua. Então, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite na pessoa da professora Zaira, agradecer pela oportunidade de estar aqui, essa parceria vem se fortalecendo, ainda bem. Fui muito bem recebida pelo GMUT, gostaria de agradecer também ao grupo pela recepção, pelo carinho. É um momento importante de interação entre nossas universidades, nossos programas de pós-ensino, né? Então, eu tenho visto aqui que estão os alunos da Zaira, os meus, e eu dou cumprimento aos nossos alunos que estão aqui, todas as pessoas que estão interessadas nessa temática. Quem está aqui está querendo nos ouvir, isso é muito bom. De um jeito, eu estou vendo aqui que a Sônia, a professora Sônia, a professora Dilamar estão aqui, então eu queria cumprimentá-las de uma forma bem especial, porque elas duas são nossas mentoras, né, Zaira? E foram as pessoas que nos apresentaram, nossas referências, as pessoas que nos apresentaram aqui, dos pesquisadores aqui brasileiros, foram as pessoas que nos apresentaram essa perspectiva. Então, muito boa tarde a todos. É uma conversa, como eu disse, a Zaira e eu estava conversando, é uma troca, né, aqui, um diálogo. Então, estamos nos acostumando com esse novo formato, que também tem suas limitações, que, por exemplo, não nos permite apresentarmos alguns recursos, né? Então, vocês vão ficar aqui só com a minha imagem da Zaira, as nossas expressões faciais, então um pouco limitado nesse sentido, mas nós estamos nos familiarizando agora, então vocês vão ajudando aí a gente, tá? Gostaria de parabenizar pela iniciativa. Quanto mais nós pudermos divulgar essa área é importante. Nós vamos ver em algumas falas que eu trago aqui de professores que eles dizem que não têm acesso a essas teorias, infelizmente não chegam nas escolas. E é muito bom proporcionar esses momentos de divulgação também dessa área. Então, gostaria de, assim como a Zaira já pontuou, né, o mês de junho para nós foi marcado com a perda do Gunter Kress. Ele foi muito importante para nós, primeiro, claro, pela teoria, por ter dedicado tanto tempo da sua vida tentando nos conscientizar de coisas para as quais, às vezes, a gente não tinha esse olhar, né? Ele ampliou o nosso olhar, dedicou muito tempo da sua vida para isso. Então, nosso agradecimento. Cada palavra que nós dissermos aqui vai ter vai ter o Kress aqui, ele vai estar bem presente, eu acho que em cada palavra que nós trouxermos aqui, por essa influência tão positiva que ele nos trouxe. E não só por isso, tá? Mas também porque, falando do nosso caso especificamente, talvez, se não fosse ele, eu não estaria aqui nessa interação com a Zaira e com todos vocês. O Gunter, ele nos conectou de todas as formas, pela teoria e de uma forma bem particular,
me apresentando a Clarice, no me conectando a Clarice, ele insistiu nesse contato meu da Clarice, né, quando eu estive em Londres. Então, me conectou ao Jeff também. E aí, a partir dessa interação com a Clarice, eu conheci também a Zaira, e nós estamos criando essa rede de interações, de conexões. Então, isso também, para além das questões acadêmicas, científicas, nós também devemos isso a ele. Ele parece que ele tinha o dom mesmo de unir as pessoas, e foi isso que ele fez conosco. A preocupação dele era muito além, ia muito para além do acadêmico, comigo, com a Clarice. Ó, vocês vão ter que se conhecer, porque vocês estão aqui sozinhas, sejam amigas. A gente adiou um pouco esse encontro, a Clarice lembra disso, não sei porquê, mas ele insistiu, mandou e-mail para nós duas e disse, tá aí, se conheçam, vocês são brasileiras, estão aqui e precisam uma da outra. Então, olha aí a generosidade, né, e como essa atenção dele ia muito além dessas questões acadêmicas. Então, vai aí a nossa homenagem, o nosso agradecimento por isso também. Antes de qualquer coisa, como a gente vai falar de semiótica social, eu vou falar um pouquinho sobre de onde eu falo, tá? Meu lugar de fala. Então, eu sou do interior do Ceará, de uma cidade com um pouco mais de 15 mil habitantes, e estudei a minha vida toda na escola pública. Saí da minha cidade para Pau dos Ferros, a UERN, para cursar a graduação. Pau dos Ferros é uma cidade que fica na fronteira do Ceará. Fui para a universidade pública. Depois, passei a ser professor de uma universidade pública, fiz mestrado e doutorado na universidade pública. Então, tenho me servido bastante desse ensino público brasileiro. E é com esse perfil e desse lugar que eu vou falar com vocês, tá? Então, vamos já nisso aqui. Eu vou pontuar algumas coisas, trazer alguns conceitos, para depois nós irmos para a questão do ensino. A Zaira pode contribuir quando quiser, tá, Zaira? Complementar e dialogar. Então, por que eu comecei falando desse meu lugar de fala, né? Porque primeiro nós vamos falar de semiótica social, que vincula todas as nossas práticas, as nossas escolhas, o lugar de onde nós fazemos parte. Não tem como dissociar a linguagem, segundo a semiótica social. Então, 2 princípios básicos que eu já vou começar falando aqui é dessa impossibilidade de dissociar as nossas práticas dos nossos contextos socioculturais. Então, o sujeito é um sujeito que tem uma história social e que, portanto, a linguagem ela é tida como viva, como dinâmica e como múltipla. Então, a partir desse interesse, dessa relação com o social, nós temos aí essa definição da linguagem como não podendo ser única, né? Os modos, eles são múltiplos. E é o que nos dá esse potencial para as nossas comunicações. Então, a comunicação, ela situada socialmente, é um lugar em que se enfrentam alguns sujeitos com suas histórias e que estão imbuídas aí as relações de poder, tá? Então, isso afeta, claro, como cada um de nós fazemos as nossas escolhas e usamos desses modos para, de certa forma, defender os nossos interesses. Então, resumindo, eu dentro das minhas leituras, eu pontuei aqui algumas coisas que dizem bem a que veio a semiótica social, né? Então, os indivíduos são considerados com suas histórias sociais, são vistos como agente na produção de significados e na comunicação, são sempre produzidos em uma interação social, são motivadas e nunca arbitrárias relações de significado de forma, a relação de forma de significado está sempre baseado nos interesses dos seus produtores de signos. Então, na semiótica social, nós temos aí umas palavras-chave, né? E uma delas são esses interesses. Uma perspectiva multimodal da semiótica social
em uma perspectiva multimodal da semiótica social, todos os signos, em todos os modos, são significativos. Poder diz respeito a relativas posições sociais. E é aí onde está o cerne da questão. É aí que reside a necessidade de um letramento crítico e de uma consciência para essas representações a que nós somos expostos todos os dias. Então, a multimodalidade vem desse olhar, dessas premissas da semiótica social. A semiótica social é a grande área. A multimodalidade, trazendo uma fala da Elizabeth Adam, em uma das últimas interações que nós tivemos com ela diz que é um fenômeno da comunicação. Então, isso quer dizer que não é uma coisa nova. Se toda vida nós nos comunicamos, toda vida essa comunicação foi multimodal. Pensando aí na perspectiva do Kreis e Van Leeuwen, não existe nenhum texto que não seja multimodal. Então, por que esse interesse hoje nessa área, se toda vida os textos foram multimodais? O que nós estamos trazendo aqui, nesse sentido, não é uma novidade. A novidade, o que nos tem motivado a divulgar essa área é que essa abordagem, né, não é uma área, não é um campo, é uma abordagem, ela não surgiu agora. Os textos sempre trouxeram essa multimodalidade. O que tem acontecido é que com o avanço das tecnologias, a dinamicidade, as mudanças, a variedade cultural e linguística tem nos feito pensar de forma mais consciente, né? Que apesar de sempre ter estado lá, mas tem sido mais intenso. Digamos que mudou em termos de intensidade de textos multimodais. Então, assim, não é algo novo, eles sempre foram multimodais, mas está mais evidente agora e essa multimodalidade tem sido mais intensificada diante dessa realidade que nós temos aqui, já que é calcada no social, e o social muda, é dinâmico, então a linguagem também passa por essas transformações. Então, partindo desse ponto da semiótica social, nós desenvolvemos essa necessidade de falar sobre esses múltiplos modos, né? Então, o que tem acontecido é o despertar da nossa consciência para o sentido desses modos, dessas escolhas semióticas, desses recursos. Então, há agora uma preocupação de nós pensarmos nesse momento como despertar para os significados que estão postos lá e que são escolhidos, selecionados com algum interesse. Então, é isso. Então, o despertar para como essas escolhas, essas seleções desses modos influenciam, têm efeito sobre a nossa vida, sobre as nossas interações, tá? E aí, nós falamos aqui de múltiplos modos, né? Nós temos aí um repertório de modos para escolhermos aqueles que melhor servem ao nosso propósito. E o que é um modo? Eu vou trazer aqui a fala do Benjamin e do Kreis, que diz que é um recurso social e culturalmente formado para fazer sentido. Podem ser usados para representar o mundo. E veja que eu não estou dizendo que é para dizer o mundo exatamente como ele é, para representar. Porque essa representação depende muito do olhar de quem está compondo esses textos e quem está produzindo esses significados. Com isso, com essa variedade de modos que nós temos à nossa disposição, o que tem acontecido é que o modo escrito, por exemplo, visto por muito tempo como a única forma de comunicação, de passar ideias, ela tem dividido espaço com outros modos e com outros recursos. Dentre eles, a imagem, o som, o movimento, o gestual, o espacial e vários outros recursos que são empregados para que a comunicação aconteça de uma forma mais efetiva. E o que seria uma forma mais efetiva? Exatamente fazendo sentido, produzindo sentido e influenciando de alguma forma nas nossas práticas, na nossa vida. Isso tem mudado, e aí alguns alunos, às vezes, eles me perguntam: professora, então uma palavra vale mais do que, uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Não é essa a ideia.
o que nós temos reivindicado é que a escrita, a palavra, ela divida espaço com outros modos que também significam. Nós vemos que isso tem estado muito presente na imprensa, que inclusive usa muito disso para nos persuadir, para nos manipular de alguma forma. A publicidade que nos faz, tenta também nos persuadir, né, de todas as formas. As tecnologias que trazem esses recursos, esses ambientes como oportunidade aí e recurso para que a gente desenvolva essa multiplicidade, essa comunicação a partir dessa multiplicidade de modos e, obviamente, de significados. Então, partindo disso, nós entendemos que, na verdade, nunca houve texto que não fosse multimodal, embora no menor grau, talvez, né, a escrita, quando traz o layout, quando traz as tipografias, quando traz as cores, as caixas, as barras, já eram multimodais. E aí, com esses ambientes agora de hoje, é que essa linguagem tem se tornado cada vez mais múltipla nesse sentido. Nós, para falar, por exemplo, desse espaço da imagem, do quanto tem ganhado espaço, pensemos no Instagram, por exemplo, né, que divide muito bem esse espaço da escrita com o audiovisual. A gente só consegue colocar a legenda depois que a gente escolhe um texto audiovisual, por exemplo. Então, isso tem outros momentos, tem outros ambientes que a gente percebe todos os dias como nós utilizamos, e os outros produtores utilizam esses modos para significar. O que tem mudado também é que isso tem chegado em nossa área de ensino, né? Eu acho que o pessoal da publicidade talvez já saiba disso há muito tempo, mas parece que nós ainda insistíamos em negar que esses outros modos tenham esse potencial. Não estamos querendo dizer com isso que em toda comunicação tem que ter palavra, e tem que ter imagem, tem que ter uma variedade de recursos. A grande sacada disso tudo é a gente estar preparado e letrado para escolher quando nós queremos dizer alguma coisa com imagens ou quando nós queremos dizer alguma coisa com palavras e quando nós queremos representar alguma coisa com imagens, né? Porque cada um tem o que o Chris Van Leeuwen chama de affordances. Cada um tem as suas limitações. Eu consigo dizer algumas coisas melhor com as palavras e consigo dizer algumas coisas de uma forma melhor com as imagens. E aí, isso vai depender do contexto. Olha aí, né? A semiótica social presente. O que vai nos dizer é que é o contexto, é o propósito com que nós estamos utilizando e que é o que nos faz agregar essa multiplicidade de modos, de recursos e, consequentemente, essa diversidade de significados. Claro que quanto mais modos eu agregar, mais significados eu vou agregar, mas isso depende muito do ambiente em que eu estou. Então, essas representações, elas requerem que produtores escolham essas formas de acordo com o que eles têm em mente, com interesse, com o uso que se quer fazer parte. Então, palavras sempre vão surgir, aqui quando a gente vai falando, como interesse, uso, funcionalidade, significado, dessas escolhas que nós fazemos. Nós podemos complementar esses sentidos, né, com uma variedade de modos, de recursos. Nós podemos usá-los como para duplicar, talvez, ou mais do que isso, os sentidos que nós queremos passar. E aí, desses recursos, eu vou falar mais aqui, enfaticamente, sobre a imagem, certo? Então, as imagens, de acordo com o que nós temos defendido, estudado, elas podem fazer alusões a pessoas, representações de pessoas, lugares, itens, objetos de quem está ali naquela representação, de alguma forma, mas sob o ponto de vista de quem as produziu. E aí, onde nós entendemos o termo representações. São significados que estão postos lá, sob o viés de quem produziu,
Isso não quer dizer, e não é sempre uma verdade, temos que estar letrados, e aí vem o letramento crítico, para sabermos quando esses significados nos favorecem, nos privilegiam, mas também nos silenciam, nos marginalizam e nos fazem ser incluídos ou excluídos numa dada representação. E aí algumas questões que eles colocam quem está representado ali naquela imagem? O que o produtor quis defender, que ponto de vista, que ideia ele quis defender ali quando compôs aquela representação. Ou seja, quais os interesses que estão por trás. Gente, e aí a importância de ter essa leitura crítica, esse olhar crítico, é que, como já foi dito aqui, sobre essas representações, sobre como elas nos afetam, é porque esse efeito que tem pode nos prejudicar, pode fortalecer alguns estereótipos. É importante perceber essas tendenciosidades, porque assim como o texto escrito, o texto imagético, ele não é sempre explícito. Esses sentidos podem estar implícitos de forma a nos confundir e nos prejudicar, e nós não sabemos. Então, assim como pode haver uma leitura superficial do texto escrito, há também muitas chances de se fazer uma leitura superficial das imagens ou de negligenciar totalmente os significados que estão postos ali. E aí vem a necessidade de desenvolver esses letramentos, porque pelo grupo de Nova Londres nós entendemos que se a linguagem é múltipla, se a cultura é diversificada, nós precisamos de desenvolver esses letramentos para atender a essa demanda social. Então, e também como os textos escritos podem nos confundir, os textos imagéticos também. Eu vou trazer um exemplo aqui de uma temática, pode ser qualquer outra, mas por ela estar muito presente hoje, muita evidência, o antirracismo, por exemplo, né? Uma luta que é muito atual, continua sendo muito atual, e que numa dada representação imagética, por exemplo, nós podemos ter um significado que pareça ser antirracista, mas que, se você for analisar, ela pode estar negando que existe o racismo. Então, eu estou dando só um exemplo aí prático do que a gente tem passado e temos visto. Então, há uma diferença muito grande entre fazer uma representação antirracista ou estar numa representação imagética tentando dizer que o racismo não existe. Então, por exemplo, esse é um exemplo de que, às vezes, os significados eles estão bem explícitos e precisa que nós tenhamos esse letramento para entendermos também pelas questões sociais que são postas, que nessa sociedade, e falando aqui do contexto do Brasil, nós sabemos que são muito desiguais. Então, como uma classe, como um sujeito que faz parte de um grupo, nós precisamos estar atentos aos significados que são expostos, veiculados, inclusive nas imagens. Então só para... Então, é aí que os multiletramentos, eles vêm tentando... A teoria dos multiletramentos vem despertando para isso, falando dessa necessidade de desenvolvermos esses letramentos, que vem atender a essa diversidade, a essa realidade que o Paulo Freire já dizia, né? De tantos contextos diferentes, diversos, de pessoas que têm interesses diferentes e que têm essas posições de relação de poder muito, muito marcadas, agora ainda, mesmo depois de tanto tempo. E aí o grupo, né, a partir do seu manifesto, nos traz um texto que é muito provocativo e que traz muito essa responsabilidade para a escola. Então, pensando no compromisso social que a teoria tem, que a abordagem da multimodalidade tem, e que, quando eu falei de teoria, eu falei da semiótica social, e que está nos desafiando como professores, como pessoas e como profissionais também, a desenvolvermos e tomarmos consciência
desse potencial que tem todas essas formas de comunicação que nos rodeiam. Então, pensando nisso, uma pergunta que é feita pelo grupo, e também naquele texto de Cope e Kellogg, é o seguinte: quem é o sujeito da escola pública? Primeira pergunta. A escola pública, ela é pensada para quem? E aí, quando eu comecei dizendo da minha história, de que eu venho dessa escola pública, já é para vocês entenderem do lugar de onde eu falo. Então, eu falo de um lugar de uma pessoa que estudou numa escola pública e que não tinha outra opção. E aí, por nós não termos outra opção, nós vamos ter um ensino precário, um ensino que não nos empodera, que não potencializa não nos potencializa como seres, né? Então, de que público nós estamos falando, para começar? Então, todos os textos com os quais eu me deparo, eu tenho que ler pensando nesse meu perfil, pensando nessa minha história e pensando sobre o efeito que isso tem para a minha vida. Apesar de nós estarmos falando sobre isso agora, os PCN eles já traziam lá em 1998, eu vou falar especificamente de língua estrangeira, que é o que eu tenho tido mais contato, né? Eu tenho verticalizado mais as minhas pesquisas para isso. Já se falava em pautar o ensino pelo uso dos gêneros textuais, ele diz lá na página 67. Pensar também as novas maneiras de se expressar, de ver o mundo, refletir os costumes, as maneiras de agir, interagir, as visões de seu próprio mundo, possibilitando maior entendimento de um mundo plural, olha aí, plural e de seu próprio papel como cidadão, de seu país e do mundo. Então, não tinha essa metalinguagem, não era ainda voltada para a multimodalidade, mas já trazia essa preocupação. Depois vieram as orientações curriculares para o ensino médio, que também fazem menção a esses modos, e que considera que há outras formas de produção e circulação da informação e do conhecimento, então, além das tradicionais, que nós já conhecemos, a multimodalidade, já fala de multimodalidade, já usa a terminologia, né? Requer outras habilidades de leitura, interpretação e comunicação, e que são diferentes daquelas ensinadas na escola. Fala da necessidade de capacidade crítica, também ainda não chama de letramento crítico, pelo menos não com essa abrangência que hoje nós falamos. E depois, em 2017, essas orientações são de 2006, né? Então nós passeamos aí por 3 documentos, de 3 épocas diferentes, 98, 2006 e agora a BNCC de 2017. Eu não posso me alongar muito aqui na BNCC, porque só a BNCC já daria uma live, né? Mas, de forma mais explícita lá no texto, eles dizem o seguinte, que há necessidade de ampliação da visão de letramento, ou melhor, dos multiletramentos, e eles colocam esses multiletramentos negritados lá, que envolve desenvolver letramentos que aproximam e entrelaçam diferentes semioses e linguagens. E aí eles pontuam lá entre parênteses o verbal, o visual, o corporal, o audiovisual, em um contínuo processo de significação, contextualizando pelo viés dialógico e ideológico. Então, já traz essa preocupação agora em 2016, de forma bem explícita. Eu não sei se no decorrer de toda a BNCC a implicação disso, se é mais num sentido amplo mesmo, de tornar esse cidadão realmente crítico e agente e transformador. E aí eu teria que fazer, como disse, ter um momento para falar sobre essas concepções da BNCC, se elas realmente têm essa preocupação, né? Mas explicitamente aqui no texto já apresenta essas terminologias. Eu acredito que, pelos professores que nós ficamos sabendo que estiveram lá, devem ter dado uma boa contribuição para que essas teorias estivessem lá nesse documento, que é o mais atual que nós temos. Então, continuando ainda nesse contexto de aproximação da escola com essas teorias, o Benjamin e Kress, em 2014, dizem que
cada ação de sala de aula é um trabalho semiótico. Envolve escolhas, envolve selecionar o que levar, o que trabalhar na sala de aula. Isso está posto desde a escolha do material didático, pelos designers, pelo editor, mas também pelo professor que faz uso. Então, o Bessemer e Kress, eles defendem, inclusive, que professores e alunos são designers, porque o aluno que recebe esse livro também cria significados a partir daquilo dali, e o professor também, quando seleciona, quando adequa, quando complementa, quando leva para a sala de aula. Então, tem aí dois pontos da prática dessa ação de sala de aula que são muito influenciadas por isso que o livro didático e a própria prática do professor. Mas uma questão que também tem sido muito posta por muitos estudos apesar de tudo isso, apesar de estar nos documentos oficiais, apesar da teoria dizer que das discussões dizerem que é responsabilidade da escola, por que isso às vezes ainda não chega na escola? E aí, não sou eu, isso não é uma hipótese minha que chega na escola, vocês vão ver que, pelos relatos dos professores, que eles dizem isso, né? Então, por que nós interagimos dessa maneira, fora dos muros da escola, e por que nós não temos dados que digam que essas perspectivas mais amplas de leitura, de produção de texto, por que elas não chegam lá? Marisa Naide, só um minutinho, porque eu acho que você tá me ouvindo agora? Estou ouvindo. Todas essas considerações que você faz em torno da teoria da semiótica social me lembra um dos textos que eu li do Gunther, que ele fala que a gente ainda precisa, né, ele falou isso há um tempo atrás, em 2006, romper com essa noção logocêntrica, que a escola ainda prima pela escrita, né, pela escrita verbal, né, o modo verbal. E que, mais tarde, dialogando com Bill Cope e Mary Calantes, ele vai dizer que se cada vez mais nós possibilitarmos a agência, a produção de significados em múltiplos modos, e que a aprendizagem seja cada vez mais permeada por canais sinestésicos, é uma forma de nós integrarmos tudo isso, né? Sim. Possibilidades. E vai contribuir na possibilidade de produzir signos. Por que eu fiz essa interrupção? Porque uma das perguntas que tem aparecido aqui, que eu acho que pode ir na direção do que você vai tecer, o Vicente Neto perguntou, desculpa, não foi o Vicente, não, essa foi o Jaime Raulino, que ele tem participado com várias perguntas, qual a importância dos estudos da multimodalidade dos estudos multimodais críticos para o ensino de línguas no contexto escolar? Por que eu fiz essa deixa? Porque você já logo faz essa observação. Por que isso ainda não aparece? É tão demarcado nas pesquisas, tem sido desenvolvido, nenhum texto é monomodal, e por que a gente, às vezes, sente essa lacuna, né, do espaço das pesquisas chegar na escola pública, e qual a importância, né, desses estudos para o contexto escolar? Eu acho que aí você já pode ir direcionando, que é o que você já estava entrando no assunto. Então, primeiro porque a escola, ela não pode trabalhar, ela não pode esquecer da linguagem que é utilizada fora da escola, né? Nós não podemos ignorar essas interações que acontecem fora, e que muitas das vezes os alunos, eles já vêm trazendo conhecimento técnico sobre isso, mas não de forma tão consciente. Quantas vezes nossos alunos não chegam para mostrar um meme, para mostrar um vídeo, como edita, como grava, mas aí parece que essas práticas, elas são desenvolvidas sem muita instrução, e isso pode trazer para ele uma sensação de letramento, um sentimento de que é letrado, mas que, na verdade, essa linguagem viva, dinâmica, e não chega muito nesse sentido de empoderar os alunos, instrumentalizar os alunos para essas práticas, e para fazer isso de um jeito consciente
de um jeito que possa trazer efeitos positivos para a sua formação como cidadão. Eu ainda vou continuar falando sobre isso, então... Eita, travou de novo. Zaira? Oi, estou ouvindo. Vou aqui para mim. Oi? Tá ouvindo? Então, especificamente, o John Kello, que é um australiano que desenvolveu o trabalho dele, que nas pesquisas dele, por exemplo, pude observar isso e diagnosticar isso também no contexto em que eu fui, diz que há duas categorias em que, por exemplo, a exploração da imagem, eu estou trazendo imagem porque dentro do livro didático, por exemplo, que o livro didático, Baseman e Kreis dizem isso, muitas das vezes é o recurso que os professores têm acesso e que mais trazem esses textos imagéticos, né? Então, é um recurso que mais reúne os textos imagéticos aqui o professor nesse sentido. Então, a exploração da imagem, por exemplo, e aí, repito, diagnostiquei isso na minha pesquisa, que vinha sendo dita pelo Kello. Ela acontece em duas categorias. Aprender através do visual e aprender sobre o visual. Então, quando nós pegamos um enunciado de uma questão no livro didático, tem lá, look at the picture. E aí você diz, opa, vai trabalhar a imagem, vai explorar a imagem pelos seus significados. E muitas vezes significados próprios, né? Às vezes não tem nem relação com o verbal. Mas o que acontece é que muitas das vezes a imagem ela é utilizada para trabalhar o vocabulário, para trabalhar... Esse é o que ele chama de aprender através da imagem e não sobre a imagem. Através do visual, da imagem, de outro recurso visual. No ensino como um todo, né? Nas ciências também acontece isso, na matemática, nos livros ilustrados para criança, que nós muitas das vezes adotamos e vemos sendo usado nessa perspectiva. E aí, se vocês me perguntarem, está começando? Se a gente for pensar por esse lado de que há pelo menos uma menção à imagem, um pedido de atenção para o aluno se voltar à imagem. Então, talvez num grau muito pequeno, o Kello diz que ainda é um grau muito pequeno de letramento visual, e isso pode estar acontecendo. Mas, numa perspectiva de aprender sobre o visual, sobre os significados que estão postos lá, aí é onde eles têm pecado, né? Então, trazer a imagem, o livro, por exemplo, o Picture Book, para trabalhar a capa, para os alunos já perceberem sobre o que o texto verbal, o texto escrito vai tratar. Trazer a imagem para trabalhar algum aspecto que a língua poderia fazer, né? A língua, o código escrito. Então, há um convite para se olhar a imagem já, que antes talvez isso aí esteja avançando, porque antes ela estava lá para deixar o livro mais bonitinho. Hoje, pelas pesquisas que eu tenho feito e orientado, há uma atenção dada à imagem nesse sentido. Está acontecendo um início de letramento visual, talvez podemos categorizar assim, mas não essa exploração da imagem como uma portadora de sentidos, né? E sentidos que precisam ser lidos, interpretados, para que a gente saiba até onde esses sentidos nos representam ou nos privilegiam, enfim. É um exercício de olhar a imagem com esse olhar mais profundo, mais demorado. Às vezes a gente faz, mas é de um jeito muito aligeirado. Pede para os alunos fazerem isso, mas de um jeito muito aligeirado, que não agrega significados, que não agrega experiências, e esse exercício de passar a ler esses outros modos. Talvez seja esse exercício que a gente começa lá com as criancinhas de 4, 5 anos que tem que ser feito, né? Então, passar essa ideia para os alunos de que é possível ler a imagem, é possível atribuir sentido àquilo dali, e que ele precisa praticar mais isso, criar
esse exercício mesmo de fazer essas leituras. Pensando nisso, o John Callow, ele propôs um modelo que eles chamam de Show Me Framework, que é, né, um modelo Mostra-me, baseado na proposta do Cresswell Van Leeuwen, que é a GDV. Então, eles pensaram que a partir disso nós podemos analisar essa imagem com esse olhar mais demorado e pensando em outras, que não só, por exemplo, olhar a imagem e perguntar o que vocês estão vendo aí. E aí, lá na minha tese, vocês vão ver que tem uma das funções que mais aparece, essa descrição da imagem. Então, quando ele pede isso, olha, observe a imagem. Muitas das vezes é para dizer, quando muito, perguntar o que a imagem está mostrando. E aí fica nisso. E aí ele propõe um modelo com 3 dimensões. A dimensão composicional, que traz a metalinguagem, né, a inserção da metalinguagem de muitos aspectos da gramática do design visual, apesar de ele chamar de composicional, mas ele agrega todas as 3 metafunções. As dimensões críticas, que é a mais desafiadora, porque ela é feita nessa perspectiva ideológica, política mesmo, e que requer uma didática também muito de acordo com o nível dos alunos, né? Se são crianças menores, se são crianças maiores, nós vamos aprofundando essa análise crítica da imagem. E também as dimensões afetivas. Ninguém olha para uma imagem, por exemplo, sem sentir nada, sem termos aí um sentimento para com essas imagens. Então, eu lembro que quando um dos meus encontros com o Jeff, eu mostrei uma análise que eu fiz do livro que eu estava analisando, e aí eu colocava assim, o que você sente quando você vê essa imagem? E aí, trazendo a dimensão crítica, né, ele foi disse assim, olha, é importante você perguntar o que o aluno sente, mas pergunte também o que ele pensa sobre. E aí eu comecei a associar essas duas e despertar para isso. É importante perguntar sempre, e dependendo do nível do aluno, né, e esse olhar mais crítico e mais consciente para essas representações. Então, essas dimensões, elas englobam aí essas 3 perspectivas. A Zara está me mostrando aqui, falando aqui do tempo, né? A organização está aqui me situando que o Instagram só tem 1 hora. É uma pena, né? Senão a gente tem que reiniciar. A gente tem 10 minutos agora. A gente tem 1 hora, né? De live. Então, nós só restam 10 minutos. Aí eu gostaria de fazer umas perguntas para você amarrando algumas considerações que você foi fazendo no decorrer da sua fala. Passa muito rápido. Muito complexo correr uma teoria tão gostosa, tão profunda, né? Em uma live. Aqui é só para a gente fazer um preâmbulo mesmo e direcionar algumas perspectivas de leitura. Tem uma pergunta para responder no decorrer da sua fala, que aparece aqui. Não estou entendendo. Travou? Travou. Vou tentar falar mais pausadamente. Você me ouve agora? Sim. Tá. Tem uma pergunta do James Raulino, que participou ativamente aqui, que ele fala assim, multimodalidade é abordagem, teoria, prática de linguagem? E aí, rapidamente, tem que passar para você, que os tempos são contados, mas eu vou lembrar uma oportunidade que eu tive na UFMG, umas disciplinas que eu fiz, que o Cress veio, e o Van Leeuwen demarcou muito bem, né? Questionada isso na minha defesa de doutorado, e a Sônia, na época, comigo. Multimodalidade é um desdobramento da semiótica social, né? Ela é uma abordagem. Quando a gente é preocupado com interesse, agência, produção de significados, nós nos remetemos à semiótica social. Quando vamos pensar na multimodalidade, pensar nos modos, os recursos, onde eles se dão, como eles são orquestrados, né, agenciados, a gente pensa em termos multimodais. O Cress é um texto muito interessante de 2015, que a gente pode indicar depois, para que ele faz uma distinção muito clara, que ele fala que multimodalidade é um texto que está muito em voga, muito saturado, muito usado, e que muitos usam, né, sem como um apêndice, mas quando ele vai falar
gente entender a teoria como um todo. Né? Exatamente. E aí eu vou desdobrar uma outra pergunta para você, que eu já tomei a frente de responder essa, e você assinalou. Zaira, você assinalou na sua fala, né? Tá me ouvindo, Maria? Algumas coisas. Eu estava até pensando de que eu acho que a gente tem aí uns 5 minutos só agora. De repente, se o pessoal não aceitaria, a gente já interromper agora e voltar, só para não ficar essas respostas dessas perguntas correndo, né? Então, é uma pergunta para vocês, se seria possível fazer isso. É uma possibilidade. A Eliane até sinalizou aqui, a gente encerrar e voltar rapidamente depois na sequência, e a gente responde as perguntas com mais calma. Sim. Pode ser assim? Eu acho que a gente só tem aí uns 3 minutos, então não dá para responder. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar e a gente inicia de novo, pode ser? Quem tiver condições, retoma e a gente volta com as perguntas, ok? Pronto, eu estou aqui à disposição. Então tá, eu vou encerrar e vou retornar a live para que a gente continue com as perguntas. Pessoal, a gente vai proceder dessa maneira para que a gente tenha mais condições para a gente poder esclarecer melhor os questionamentos. Certo, voltem.